Olá pessoal, eu estou aqui para explicar o funcionamento do aplicativo Comissionamento que eu fiz. Esse aplicativo ele serve para ajudar o técnico a calcular o superaquecimento e o subresfriamento de equipamentos que utilizam válvula de expansão termostática. Equipamentos tipo câmaras frigoríficas, chiller, self, splitão. Ele só serve para esse tipo de equipamento. Primeiro, vamos ver o que é o superaquecimento. Como se calcula, melhor dizendo, o superaquecimento. O superaquecimento vai ser a temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação. E o subresfriamento é a temperatura de condensação menos a temperatura da linha de líquido. Bem, e por que é importante a gente medir o superaquecimento e subresfriamento? Para deixar o equipamento no seu rendimento máximo. Se o superaquecimento e o subresfriamento estiverem dentro das faixas normais de operação, significa que seu equipamento está com o máximo de rendimento. E como a gente utiliza esse aplicativo? Primeiro você vai ter que medir a temperatura da sucção, bem próximo ao bulbo da válvula de expansão. Então eu vou fazer aqui um exemplo, né? Eu peguei uma máquina e medi a temperatura da sucção, encontrei um valor de 10 graus. Aí anotei aqui o valor dos 10 graus que eu medi com o termômetro lá perto do bulbo da válvula. Para medir a temperatura de evaporação, na realidade eu tenho que verificar a pressão de sucção. E depois, com esse valor, eu vou a uma tabela ou a um aplicativo que eu sugiro para vocês, o aplicativo da Danfoss, refrigerante Slider. Muito bom. Então lá você vai colocar o valor da pressão encontrada, o tipo de fluido refrigerante que você está utilizando e ele vai te dar a temperatura de evaporação. Eu vou botar aqui um exemplo apenas, que eu encontrei 1 grau de evaporação. A temperatura de condensação é da mesma forma da de sucção, só que eu tenho que medir a temperatura de evaporação. Eu vejo a pressão de descarga e jogo esse valor nesse aplicativo ou numa tabela e vou encontrar a temperatura de condensação. Nesse exemplo aqui, eu vou calcular como sendo 42 graus. Depois eu tenho que colocar a temperatura da linha de líquido, que eu meço com o termômetro na saída do condensador antes do filtro secador. Deve ser feito antes do filtro secador, pois se ele estiver um pouco obstruído, vai dar uma leitura errada. Então, sempre que você for medir esta temperatura, meça antes do filtro secador. Então, suponhamos que eu encontrei 36 graus. Então, eu anotei aqui nesse aplicativo 10 graus a temperatura da sucção que eu media, 1 grau a temperatura de evaporação que eu vi na tabela em função da pressão de sucção, 42 graus foi a temperatura que eu encontrei na tabela em função da pressão de descarga e 36 graus foi a temperatura da linha de líquido que eu medi após o condensador antes do filtro secador. Aí eu vou aqui e vou calcular. Aí vem um aviso que a máquina está ok, ou seja, eu não preciso tomar nenhuma providência, porque o superaquecimento nesse exemplo deu 9 e o subresfriamento deu 6. Eu considerei uma faixa de superaquecimento de 5 a 12 e a faixa de subresfriamento de 3 a 10. Agora, se você tiver as informações do fabricante do equipamento que você está medindo, siga a informação do fabricante. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para a gente ver o que
a capacidade desse aplicativo. Vamos supor que em outro equipamento eu medi a temperatura da sucção, encontrei 16 graus. E a temperatura de evaporação eu encontrei menos 3 graus. Lembrando, essa aqui é a medida lá perto do bulbo da válvula. Essa aqui é aquela em relação à pressão de sucção. Aí eu vi aqui a mesma coisa na temperatura de condensação. Por exemplo, encontrei 40 graus. E a temperatura da linha de líquido, eu encontrei 39 graus, 38 graus. 38 graus. Estou fazendo uma suposição. Então eu encontrei esses valores, né? Temperatura medida na sucção, a temperatura em função da pressão de sucção encontrada na tabela, a temperatura de condensação encontrada na tabela em função da pressão de descarga e a temperatura da linha de líquido medida depois do condensador, antes do filtro secador. E vou calcular. Aqui o aplicativo me diz, ó, necessário carga de refrigerante. Por que ele está dizendo isso? Porque o superaquecimento está bem acima do... está bem alto e o subresfriamento bem baixo. Então fica lá, necessário carga de gás. Quando você adicionar gás nesse equipamento, a tendência é esse superaquecimento baixar e o subresfriamento aumentar. Ou seja, a máquina voltar a ficar nas condições normais. Vamos dar um outro exemplo. Vamos dar um exemplo agora, a gente pegando uma câmara frigorífica. A câmara frigorífica, a temperatura de sucção está com menos 10 graus. E a temperatura de evaporação está com menos 13 graus. A temperatura de sucção está dando 39. E a temperatura da linha de líquido, nesse exemplo, está dando 28. Então, só para frisar, esse menos 10 eu medi lá a temperatura lá na sucção. A temperatura de evaporação menos 13 eu vi na tabela em função da pressão de sucção. A temperatura de condensação eu vi a pressão de descarga, fui na tabela e encontrei lá 39. E a temperatura da linha de líquido 28. Vamos calcular. Necessário retirar refrigerante. Ou seja, pelos valores encontrados de superaquecimento baixo, subresfriamento alto, indica que essa máquina está com excesso de fluido refrigerante. E assim vai. Existem 4 providências a serem tomadas. Ou a máquina está com deficiência de gás, então a providência é adicionar gás. Ou ela está com excesso de gás, então é necessário retirar gás. Ou a válvula de expansão termostática está muito aberta ou muito fechada. Esse aplicativo vai lhe informar. Se você está na dúvida, precisa de uma ajuda, você clica aqui, ó. Aqui aparece o que seria o superaquecimento, né? Que é a temperatura da sucção menos a temperatura de evaporação. E aqui vem dizendo como você efetuar isso, né? Os valores considerados normais são de 5 a 12. Isso aqui é uma média, tá? Eu considerei como cálculo para esse aplicativo de 5 a 12. Pode ter fabricante que considera de 8 a 12. Aí você tem que respeitar o que o fabricante diz. Como também o subresfriamento, a temperatura de condensação menos a temperatura da linha de líquido. E eu considerei como valores normais de 3 a 10 graus, né? Mas também isso aqui é uma média, você deve respeitar o que o fabricante do seu equipamento diz. Maiores informações, você pode entrar em contato com o SERAI pelo telefone 21, Rio de Janeiro,
4105-4435, que esse telefone também é o WhatsApp. E pede para falar com o Wagner. Aí eu terei maior prazer em ajudá-los. Ok? Muito obrigado e até breve.